Oi, pessoal! Iniciando mais um podcast aqui na Implante Odontologia. E como vocês observaram, mudei, né? Agora temos Implante Podcast na televisão e temos também um grande convidado, que é um amigo meu de longas datas, Daniel Pinheiro, que ele é servidor público e trabalha na segurança pública. Muito obrigado, meu amigo, por ter aceitado o convite para a gente conversar sobre um tema muito importante, que é o Natal. Prazer, Léo. Prazer estar aqui na Implante. Para mim é uma grande honra e eu sei que a gente vai ter um momento muito precioso aqui. Que legal. Daniel, eu conheci ele na época da escola, quando eu vim do interior, e aí eu comecei a estar no Pão Açul, né? E o Daniel foi um dos primeiros amigos que me acolheram, né? A maioria já estudava no Pão Açul há muito tempo, e aí a gente fez uma bela amizade, né? E temos essa amizade até hoje. E aí, Daniel, como foi esse período ali na época da Rapaz, escola? Léo, foi em 2013. 2013. 2013 conheci esse rapaz aqui e já são mais de uma década, né, de amizades. Então, que coisa boa a gente estar aqui hoje na Implante, nesse podcast. Lá atrás, se alguém dissesse que a gente ia estar hoje aqui, seria uma história muito curiosa de saber, né? Mas a Que gente se bacana. conheceu, né? Daquela época, a amizade, jogava bola na praia, jogava bola em quadra, estudava, tinha que estudar também, né? Não era só É. brincadeira. Mas assim, a amizade se construiu, né? Sim. Minha família, tua família, sempre teve um bom relacionamento. Então, para mim, é realmente uma referência de amizade, né? Quando eu te olho assim Sim. hoje, com essa estrutura toda, a Ô, meu gente irmão, vê muito como a obrigado. caminhada foi frutífera, né? Próspera. Então, Sim, meu amigo, um prazer. o prazer, esse rapaz aqui ter aceitado, fiquei muito feliz. Eu mandei um áudio pro Daniel, Daniel, cara, quando eu pensei em fazer o podcast do Natal, eu só pensei em uma pessoa, que foi você, meu amigo. Se você não aceitar, eu não sei nem quem eu chamo. E o Daniel tava falando sobre futebol, né, que a gente jogava bola, estudava, a gente até na interclasse, né? É interclasse. Tentamos primeiro ano, segundo ano, mas conseguimos no No terceiro, na terceiro ano, luta, na no luta. último deu certo pra gente ganhar essa interclasse. Há muita luta. Em relação aos estudos, Daniel vai falar um pouquinho, né, sobre a trajetória dele. Na escola, Daniel sempre pensou, nas nossas conversas, a gente conversava, que tu ia para a área do direito. Sim, sim, Né? E o sim, já Daniel gostava. conseguiu, fez toda a graduação dele. Eu queria que tu contasse um pouquinho para a galera também te conhecer, né? Da época da Sim, escola, sim. graduação, e aí a gente vai conversando. Certo. Lá, em 2016, comecei a faculdade de Direito, né, na UFMA. Já me formei e concluí em 2021, já fiz o OAB e sigo hoje na pegada de estudar para concursos, né? Só que, assim, realmente a graduação foi muito boa, graças a Deus. Tive uma boa base de estudo e estou hoje na segurança pública, né? Mas, assim, por concurso, né? A gente entende que há algum grande interesse, né, das pessoas hoje na área do concurso público, justamente pela questão da estabilidade, né? Da questão de ter um trabalho ali com uma certa segurança, né? Uma comodidade. Mas, claro que você tem que produzir, né? Então, sobre o concurso em si, houve sim uma rotina de estudos, houve uma dedicação, tem que ter, né? Mas, assim, pessoalmente, eu gosto muito do método de resumos, de PDFs direcionados e exercício por questão, né? Por questão porque tem a prática ali. Você sabe como a banca está cobrando, você sabe ali como aquele aquela área, né, é abordada, tal matéria é abordada, então você fica um pouco ali mais engajado. Até hoje, aí, claro, continuo estudando para outros concursos, não esfriarem, né, porque por mais que você passe ali uma área, um concurso, que ainda não é a sua pretensão final, mas você tem que continuar ali mantendo essa constância para conseguir obter bons resultados. E meu amigo, tu falou ali da época da graduação e depois foi para a época do concurso, né? E hoje em Sim. dia tu trabalha na segurança pública, mas eu queria saber se desde a época da tua graduação tu pensava realmente para a área ali do concurso, como era assim, a cabeça do Daniel na época da graduação lá na UFMA. Ah, sim. Então, você pode ter o caminho da advocacia, né, de uma perspectiva mais privada, autônoma, ou você pode também ir para escritórios, mas também há uma grande abordagem para as pessoas irem para o concurso público, né? Porque, em especial, o direito tem uma grande roupagem, né? Um grande leque para as áreas dos concursos. Então, eu já fiquei mais direcionado para o concurso mesmo, né? Há quem já gostava muito da advocacia, se identificava com esse perfil, mas no meu caso realmente já foi concurso mesmo, direcionado. Então, para quem faz direito, né, eu penso em fazer direito,
assim como outras áreas, eu imagino, certamente você vai se deparar em alguns momentos, né? Sigo a parte autônoma ou a parte de concurso. Então, é um caminho que a pessoa escolhe. E como é esse processo do concurso, Daniel? Porque dependendo da prova e dependendo do cargo, tem algumas fases que o candidato ele precisa seguir, Sim, né? sim. Pode estar falando um pouquinho, porque como tu está estudando para concurso, com certeza tu também está praticando, né? Respondendo Sim, sim. questões, talvez fazendo até, não sei, um TAF, né? Praticando ali para ter um desenvolvimento bom e conseguir passar no TAF. Eu queria saber como é. Como tu está na parte de segurança pública, com certeza tu teve essa parte aí do TAF Sim, sim, também? teve. Na verdade, claro, a primeira etapa é a prova objetiva, né? Às vezes na prova você tem a parte discursiva também, hoje tem muitas provas que tem essa parte da redação. Então, além da parte objetiva, né, você tem que ter ali um treinamento de redação, às vezes até com temas específicos. Mas você, em alguns cargos, né, que exigem essa parte do TAF, do teste físico, então você tem que dosar, né, na preparação, não Sim. pode só ficar sentado, né, tem que ter ali um momento de exercício, de prática, até pela questão mesmo da saúde, né. Então, em alguns momentos também tem, algumas provas também tem a parte teste psicológico, né, tem a parte de exames de saúde, no caso, sem ser a parte física, os exames de saúde. Então, assim, geralmente tem essas etapas, né, de admissão, mas certamente a prova objetiva é o que mais consome do tempo mesmo. Entendi. Mas assim, tem alguma área assim que eu preciso me dedicar mais, no caso é a objetiva então, que tu Sim, fala. eu considero E ele objetivo. até porque a objetiva, se não passar na objetiva, não tem como fazer, não tem como Porque ser é corrigido a as porta outras de entrada, provas, né? a porta de entrada. E Daniel, uma vez eu tive uma experiência que eu fui fazer como teste mesmo a prova da PRF. Sim, sim. Era uma prova que era marcação verdadeiro e falso, né? Sim, sim. Como é que funciona esse tipo de prova? Tu consegue me explicar pra galera? Porque tem gente também que não sabe, Sim. né? Na verdade, é uma tendência que se tornou muito popular hoje em dia. Você normalmente tinha as questões com 4 ou 5 alternativas, né? Só uma certa. Mas você errando, você não somava um ponto a menos. Hoje, né, existe banca que trabalha com uma afirmação. A pessoa diz, né, se tem que marcar se é certo ou errado. Errando essa, você pode negativar a sua pontuação. Então, ao mesmo tempo que deixa ali menos alternativas para você analisar, você também corre um risco maior se marcar sem ter muita certeza, né? Então, realmente, a PRF, a PF também já abordou nesse sentido. Então, você tem que ter ali uma segurança muito grande ao marcar a questão, né? De fato, não vou mentir que em provas assim eu já chutei, mas às vezes o chute não dá certo. Aí você perde o ponto. Você acerta uma, mas se errar a outra, né? Você fica E zerado. se eu não quiser marcar? Aí você não se compromete. Na dúvida, Nem perde nem ganha? nem perde nem ganha. Ah, não Mas sabia. as que você marcou, você tem que garantir que você acertou, Que para não ter legal. a negativada da errada. Eu não sabia que acontecia isso, que Exatamente. Aí, tipo interessante. assim, você tem 120 questões, mas você respondeu 90. Dessas 90 você acertou, você está com 90. Agora você marcou essas 90, mas fez 100, mas errou dessas 100, você errou 20, você vai descontar menos 20 pontos das que você acertou. Desses dois modelos de prova, tu acha melhor qual? Na tua opinião? Eu gosto muito das alternativas, 4 ou 5 alternativas, Sim. porque às vezes você ali tem mais, você consegue ter um panorama melhor para identificar qual é que tem ali uma casquinha de banana. Só que essa de ter só uma alternativa, você realmente tem que ter uma certeza muito grande. Ou é, não é, né? E aí a banca não vai aliviar, né? Em 2026 eu estava lendo, né? Antes da gente iniciar, 2026, antes da gente iniciar o podcast, eu estava observando que o Brandão ele vai fazer alguns concursos, né? Ele já parece que aprovou. E aí, como tu está estudando para concurso, vai ser um desses concursos que tu vai. Existe já uma previsão de que vai sair esses concursos, sim. Existe uma expectativa de que vai sair. E vários órgãos, né? Eu estou interessado já olhei alguns já. Tu pretende continuar na parte de segurança pública ou tu realmente porque eu vi que tem segurança pública, tem vários órgãos, né? Olha, nunca
nunca foi de início a minha pretensão. Eu gosto muito de áreas mais administrativas, né? Então, acho que vou me enveredar mais por outros ramos mesmo. Mas, assim, tenho gostado muito da área de segurança pública também. Que legal. Então, olha aí, Daniel, 2026 talvez vai para outra Vamos torcer aí. Vamos ver, vamos torcer. Vamos tá Tem que ter torcendo. churrasco aqui na Implante. Vai ter churrasco, vai ter um monte de coisa. Comemoração a Daniel. Pronto. Inclusive, a mãe do Daniel é paciente aqui da Implante, ó. Heloína, um Dona abraço Heloína, para ela. excelente paciente, Dona Heloína. E ela mandou até uma mensagem que vai retornar, né, para fazer. É uma paciente excelente mesmo. E hoje eu encontrei o pai do Daniel. O pai do Daniel é amigo da minha mãe também, né, de longas datas. Também. Então a gente tem esse contato verdadeiramente, né? E eu esqueci de falar no início que eu sempre ia para casa do Daniel, me dava carona, às vezes até para a escola, né? Ida e volta. A gente morava perto ali no Vinhais, no Recanto do Vinhais, a gente deixava lá. E às vezes quando eu ia brincar na casa do Daniel, a mãe dele, não, Lucas, eu vou lá vou te deixar. Às vezes deixava Fernando também. Franco, dava aquela volta de Otávio, dava aquela volta todo dia aqui pro São Luís. E eles vão assistir a gente aí. Vão. E pessoal, agora a gente vai entrar num assunto bem legal, bem importante, né? Que é um assunto principal aqui do podcast, que é sobre o Natal. Eu queria que o Daniel começasse falando, né, um pouquinho sobre o Natal, que é o nascimento de Cristo, né, Daniel? O Natal, eu acredito assim que é uma data muito importante no sentido de ser uma única data, assim, uma das poucas datas que nos remetem à reflexão. Eu acredito que é muito importante a gente ter uma data que nos traga uma mensagem de fé, justamente porque hoje a nossa sociedade está precisando, né, de otimismo, de esperança. E o Natal trata sobre isso, né? O Natal, na verdade, trata do nascimento de Jesus Cristo, né? Havia essa profecia já há muitos anos, né, pelos profetas de Deus, que viria um Salvador, né? E ali você vê o cumprimento do nascimento de Jesus e, claro, a questão da data em si, né, você não tem ali historicamente comprovado qual foi o dia exato, né, do nascimento de Cristo, mas se convencionou, né, o 25 de dezembro, a igreja primitiva estabeleceu essa data de 25 de dezembro no sentido de dar um sentido cristão para essa parte do calendário. E aí você tem essa mensagem do nascimento de Jesus, o Salvador que veio ao mundo, né, para salvar o pecador. O nome de Jesus significa Yahweh é salvação, Deus, o Senhor é salvação. Então, Jesus veio com essa missão de salvar a humanidade. E a gente vê, quanto mais a gente investiga, olha, né, e conhece a história, vê que o nascimento de Jesus veio de uma forma muito simples, muito humilde. Não tinha estabelecimento adequado para receber Maria e José. Então, Jesus nasceu ali numa manjedoura, né, num estábulo ali, num lugar tão simples. Mas aquele lugar representou a simplicidade, né? O acesso que Deus daria para toda criatura, para todo ser, né, que se achegasse a Ele. Então Jesus veio cumprir essa missão, como diz em João 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aí esse amor, né, é expressado na forma de Jesus Cristo, veio se cumprir aqui em nosso meio, né, em nossas vidas. E eu acredito que é muito importante ter uma data como essa do Natal, que aponta para Jesus Cristo e aponta para essa esperança que a humanidade deve ter, né, do amor, né, da fé, da esperança. Eu acho que é muito importante a gente tratar sobre esse assunto. É uma data que realmente a família ela se reencontra, né, é uma data muito importante. E aí, Daniel, eu estava pensando, né, às vezes a gente observa as imagens da manjedoura ali, né, do estábulo. Quem são aquelas pessoas que ficam em volta de Jesus Cristo? Sim, normalmente você vê simbolizado, né, representado isso ali, né, a Maria, o José que estavam ali. Às vezes você encontra outros, como podemos dizer, os reis magos, né, como chamam, né, que também tiveram a orientação de ir lá onde Jesus tinha nascido, levar presentes, né, ouro, incenso e mirra. Então você vê ali às vezes os animais, né, mostrando como aquele lugar ali não era tão apropriado para o nascimento, mas se tornou o lugar, né, que o Salvador veio nascer. Então você tem ali aqueles elementos da cena, né, do momento em que Jesus nasceu, né, a concretização da profecia, né, acontecendo. E Daniel, eu queria saber, assim, dúvida mesmo, né?
O Natal, como eu tinha falado, é uma data familiar também, porque todo mundo ele se reencontra, como eu falei anteriormente, mas a família em si mesmo, ela consegue se reaproximar de uma forma diferente, né? É algo assim realmente por conta da fé, por conta ali. O que é que tu acha, assim, tua opinião? Eu acho, assim, duas palavras me vêm à mente quando penso em Natal, que é gratidão e esperança, né? A gratidão pelo ano que se passou, né? A esperança pelo novo ano que vai chegar. Normalmente, ali no final do ano, a gente já está pensando no ano novo, nos projetos, nas novas metas, mas eu acho que, penso que ter esse Natal, essa data do Natal um pouco antes, nos remete também a uma gratidão, né? E é muito interessante quando a gente vê esse hábito, né, das famílias estarem se reunindo, né, das famílias estarem preparando a ceia, tem a questão dos presentes, né, mas assim, a real intenção por trás disso, né, que é essa comunhão, que é essa união, né, que deve prevalecer no Natal, ela deve ser bem colocada em evidência, né. Por exemplo, lá em casa, a gente tem muito esse hábito, né, de se reunir, preparar a ceia, né, estar junto, orar juntos, mas de maneira global, né, você sendo cristão ou não, o Natal ele incorporou, né, essa mensagem da família. Então, acredito que o Natal ele carrega essa essência, né? Não tem outra data no ano que remeta tanto à união quanto o Natal. E qual seria a importância do Natal para Daniel Pinheiro? Para mim, o Natal, sou cristão, né? Vim de uma criação cristã, então para mim o Natal ele tem essa importância de mostrar como o amor de Deus ele é palpável nas nossas vidas, né? O Billy Graham ele tem uma frase que até separei aqui, que Cristo não veio ao mundo apenas naquela primeira noite do Natal de Belém, mas ele quer entrar em nossas vidas hoje e todos os dias do ano. Eu acredito assim, o Natal nos indica que todo dia é dia da gente convidar Jesus para as nossas vidas, né? Com esse amor, para sermos pessoas melhores, para expressarmos esse amor na vida das pessoas, nos nossos relacionamentos, em casa, no trabalho. Eu acredito que o Natal ele nos aponta para a missão que Jesus veio fazer, né? Que foi derramar esse amor, apontar para a salvação. E a gente tem que ser esse caminho, né? Apontando Jesus na vida das pessoas. E Daniel, tu falou em relação à gratidão pelo ano que se passou, mas o que eu queria te perguntar também seria como o Natal poderia te ajudar nesse ano que se passou e nesse ano que está por vir? Eu, De qual forma, né? sim, o Natal, na verdade, ele, por nos trazer esse momento de família, de união, eu acredito que a gente dá essa pausa no ano, dá uma respirada e reflete sobre a importância e a valorização, né, dos nossos, né, das pessoas que amamos, dos relacionamentos que cultivamos, porque se nós ficarmos só pensando sempre na correria, ainda mais na sociedade de hoje, né, que é a geração do Reels, né, a gente assiste Sim, uma coisa e tem que é estar sempre passando o tempo ali todo. se distraindo e se alimentando de alguma coisa. Eu acho que o Natal ele nos chama para esse momento de parei, eu quero ver, né, o que eu fiz nesse ano, o que esse ano significou para mim, como Deus agiu na minha vida, né, as bênçãos do Senhor na minha vida e o que eu quero levar para o ano que vem, né? Porque ali já está na porta do ano novo, né? Sim, Então eu acho que o Natal nos convida para esse momento de reflexão, né? De entender propósitos, né? O que eu tenho feito na minha vida, o que eu quero levar adiante, o que eu quero deixar nesse ano, o que eu aprendi, o que eu errei. Eu acredito que é um tempo muito importante, muito oportuno para isso, sim. né? E assim, tu falou em relação ao Reels, eu Uhum. tava até pensando aqui. Eu tava pensando em algumas datas, né, que a gente realmente tem que dar mais atenção, né, à nossa família, amigos, né? E eu acho que ficar com o celular nessa época do Natal, né, quando a gente está ali perto de pessoas importantes, acaba nos afastando de certa forma, né? Então, eu acho que eu acho não, eu vou fazer isso. Eu vou desligar meu celular, vou só ficar mesmo comemorando ali. Até porque eu estava conversando com a Ana Luísa e com as meninas, eu comprei 11 jogos, que é realmente para ter interação ali com a família, que eu e a Massa. Ana Luísa a gente vai passar o Natal com a família dela. Então, realmente, os Sim, jogos é também para se distrair com a família e deixar também o muito celular de bom. lado, porque atrapalha muito.
Imagina aí passar o Natal, ficar Não passando o Reels junto, né? na verdade, à medida que a internet facilitou a comunicação, ela também nos distanciou, né, Sim, por outro lado, né? Então acredito que há uma tendência, né, do celular cada vez mais estar entrelaçado na presente. nossa vida. Eu já até brinquei que o celular é como uma parte do nosso corpo, né? Quando a gente É. sai para alguma parte, esquece o celular, parece que a gente tá faltando uma coisa, né? Mas assim, é muito interessante essa ideia. Eu posso até aderir para o meu também, porque de fato, né, é um momento único ali. E o que eu tenho aprendido muito nesse ano é que cada dia deve ser vivido de forma separada, né? Sim, Cada dia, os dias comuns eles são extraordinários, né? Os dias comuns eles têm sua beleza. Então, a gente tem que valorizar ainda mais um momento como o Natal, né? Um momento que você está ali em família, deixar aquele momento ter intenção, ter propósito, ter significado, não só para você, mas para todos que estão ali, né? Então, a maneira que tu faz de pegar jogo para todo mundo estar brincando, se divertindo, você não sabe se no outro ano vai haver essa mesma é, interação. Você não sabe quais as pessoas estarão lá ou não, quem vai estar em outro lugar. Então, aproveitar o momento, viver o presente, né? Eu acredito que o Natal ele traz muito essa ideia de presente, mas ao mesmo tempo a gente vive esse presente, né? Que é estar com as pessoas que amamos. Então, sim, acredito que estando com saúde, você consegue usufruir melhor, né? Desses sim. momentos. E isso de celular atrapalha muito. O Elias, a gente estava até conversando durante o final de semana, que era para postar o vídeo do podcast, né? Sim, E, sim. e toda hora aparecia mensagem lá pro Elias, não estou disponível porque eu comprei realmente outro celular, que é um celular lanterninha, que é só para ligação. Só que como eu estava a trabalho, aí eu estava tentando responder eles, eu removi até a mensagem, porque não tem como. Eles mandando uma mensagem aí, Não. estou ausente, imagina Só cortando interrompendo, Elias, só cortando só Elias. cortando o Elias. Mas é isso. Daniel, uma pergunta. A gente falou do Natal, né? E o Papai Noel, qual foi a relação? Tu tem alguma coisa a falar em relação ao Papai Noel? Na verdade. Inclusive o Papai Noel tá Ó, aqui, tá ó. até Ó o aí, Papai ó. Noel. Tá aí, nosso terceiro convidado. É, Mas sobre o Papai Noel, pelo que eu pesquisei, né, ele foi desenvolvido ao longo do tempo, né, como a figura de um bispo, né, da Igreja Católica dos primeiros séculos, né, que era um bispo que fazia essas ações sociais de dar presentes, né. Então houve aí esse desenvolvimento, né, da figura do Papai Noel nos dias de hoje, né. Então, assim, claro que hoje tem a tendência comercial, né, de gerar um atrativo para as crianças, mas eu pesquisei que realmente teve essa figura, né, de uma pessoa lá atrás que o desenvolveu, São né, Nicolau, São né? Que Nicolau, era exatamente, caridade, né? Ele envolvido com esses envolvia projetos, isso, com projetos. presentes, então, né, tudo tem uma relação, Sim, e né? eu acredito que foi evoluindo, né? Árvore de Foi. Natal, A árvore de Natal né? já veio de uma cultura nórdica, né, bem antiga. E aí, Martim Lutero, já um dos expoentes da Reforma Protestante, trouxe um novo significado para a árvore, né? Passou pela Inglaterra, enfim, teve toda uma construção também para que a gente chegasse na árvore, né? Ele está até com uma árvore aí também. Então, assim, a gente vê como o Natal, ele pega elementos que vão evoluindo, né, ao longo do tempo. Você tem as luzes, você tem o Papai Noel, a árvore, mas, assim, e claro que para as crianças isso é muito atrativo, né? A gente vê que a cidade mesmo fica iluminada, fica muito Sim. decorada e bonita. Mas, assim, à medida que a gente vai crescendo, né? A gente vai entendendo melhor o significado do Natal nas nossas vidas, né? E eu acredito que o São Nicolau, que a gente estava conversando que ele era envolvido com projetos, né, sociais, caridade, veio também por conta dos presentes, né? Do Exatamente, Papai Noel dando os exatamente. presentes ali, das crianças pedindo presente. Tem algum presente ali na infância que tu lembra que tu pediu pro Papai Noel? Não, eu acho que eu nunca pedi pro Papai Noel, mas tem um presente que me marcou muito em época de Natal, que eu ganhei um Max Steel. Aê, Rapaz, meu Mac, amigo. Mac Steel Quem nessa for, época, quem for das rapaz, antigas aí vai lembrar do Max Steel, meu amigo. É muito massa. muito massa. E a galera queria, como é que eu posso falar? Comprar vários Mac X, né? Que como é que Tinha chama? saga, né? Não, não, guardar os Mac X, como é que é? Colecionar, né? Colecionar, Tinha, colecionar Mac tinha, tinha. Eu X. só tive um, mas assim, tinha muitos estilos de Max Steel. Na verdade, tinha também Hot Wheels, né? Até hoje, Sim, muita gente coleciona Hot Wheels. Então, assim, brinquedo, ainda peguei um pouco de brinquedo na minha infância, né? Hoje sim. as crianças pegam já muito
jogo de celular, né, aplicativo, porque a tendência vai mudando. Mas essa parte de presente, de brinquedo, de boneco, né, para as meninas Nu- também. Nunca chegou a tirar foto com o Papai Noel no shopping? Não, eu acho que não, boa pergunta, eu acho que não. Eu acho que eu já tirei alguns. Eu estava assistindo esse final de semana um filme, né? E Aham. aí as crianças toda hora pedindo Papai Noel. Na verdade, era uma mulher que estava sendo o Papai Noel. E aí a vida dela estava bem diferente. E ela falava, não, não é para pedir nada disso, não. Porque ela estava pensando na filha dela, porque se a filha dela fosse pedir para ela, ia ter que dar. Então, Uhum. na cabeça dela, não, não tem que pedir. Aí depois, com o passar do filme, eu só não me recordo o nome do filme, mas está na Netflix. E aí ela foi observando que estava deixando as crianças tristes. Isso, né? Uhum. E aí quando ela falava, não, você tem que pedir para sua mãe, a mãe estava do lado. Ah, se eu quero um carrinho da Hot Wheels, olha, você vai ganhar um carrinho da Hot Wheels porque você é uma criança muito boa, entendeu? E aí foi mudando toda aquela história e o filme é bem legal. A Ana Luísa estava Muito falando, bom. Lucas, é a primeira vez que eu vejo alguém gostar tanto de filme de Papai Noel de Natal que nem tu. É porque eu gosto. Gosto de toda aquela comoção, né? Toda Sim, sim, aquela sim. emoção, tudo envolvido. Na Eu acho bem verdade, tem, legal. tem os filmes natalinos, né? Que geralmente Isso. nessa época ficam mais em evidência. E você até percebe no próprio contexto dos filmes, né? Aquela coisa assim de família, de nostalgia, de aconchego. Então, acho que realmente o Natal ele consegue embarcar em tudo quanto é Sim. lugar. Tem até um filme bem conhecido de uma criança, talvez tu até lembre. É uma criança loirinha que É na época do Esqueceram de Natal. Mim, né? Esqueceram Não, de de mim, mim, esqueceram de mim. exatamente. Esqueceram de mim. Esse é É bem clássico, eu tava legal, lembrando na dele época aqui. do Natal. É tudo, tudo Colorido, colorido, é enfeitado. enfeitado, é bem legal. E aí, Daniel, eu queria saber também em relação à parte da comida, né? Tem alguma Sim, comida sim. diferente que o pessoal faz lá na tua casa, que tu faz? Será que o Daniel Rapaz, ele cozinha? Vocês acham que o Daniel cozinha? Ele tem cara de rapaz, cozinheiro? Masterchef, não é nada. Mas Nem um eu. pudim arrisca? Um Não, pudim? rapaz, não arrisco não, meu amigo. O pudim vai virar água. Mas lá em casa, a gente tem muito hábito do salpicão e do pudim mesmo, né? Do pudim, às vezes um arroz ali com algum ingrediente a mais, Sim. né? Às vezes ali o peru, o Chester, né? Que é muito famoso também. Mas, assim, varia, né? Não tem, assim, um cardápio tão fixo. Mas tem aqueles que tem que Sim, aparecer, mas eu né? acredito que é um cardápio tradicional do brasileiro, Tradicional do né? Porque eu tava brasileiro, até, exatamente. eu dei uma lida, né? E aí na Cilícia, eles já, é uma outra tradição. São 12 tipos de peixes que eles colocam na Olha mesa. aí. Lá no Reino Unido já eles trabalham mais a parte do Chester, né? Sim, A parte sim, do sim. pudim de Natal, que eles chamam realmente de pudim de Hum, Natal. E eu achei bem interessante, porque cada local tem a sua sim. É tradição. porque também, no caso, a época do Natal aqui no Brasil já é um clima diferente. Talvez em outro lugar já seja Isso. os climas influenciam na gastronomia, né? Mas assim, realmente a ceia natalina é um prato cheio, né? É muito Eu bom. gosto de comer, eu como demais. Repito 2, 3 vezes, porque é muito E bom. tem que guardar espaço para sobremesa, né? E a dona Heloína que cozinha lá? Ela é boa, ela é uma Eu... das principais. E o seu Mota não ajuda, não? Mas o papai Ele fica ajuda ali na por trás, ali na contenção, na comissão limpeza, técnica. na logística, setor de logística. Ah, que bacana. E Daniel, qual a mensagem que tu gostaria de passar para o pessoal em relação ao Natal? A gente ainda vai fazer uma oração, pessoal, a gente vai conversar sobre algumas coisinhas e o Daniel vai fazer uma mensagem final também. Mas uma mensagem assim geral que eu gostaria de falar para o pessoal relacionada ao Natal, qual seria? Eu acredito assim que, como eu até falei mais cedo, eu imagino o Natal como um momento para a gente refletir, né? Para a gente pausar um pouco na nossa correria, né? E refletir, né, sobre a gratidão por estarmos onde estamos, né? E também para gerarmos em nós uma expectativa de um futuro melhor, né? De uma esperança, né? Pedir aqui licença para citar Pode. Isaías 9:6 que fala: Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Cristo veio sendo filho de Deus. Na verdade, Cristo também era Deus, né? Em João fala que o verbo estava com Deus e era Deus. E se fez homem, né? Então, quando Jesus veio 100% Deus e 100% homem, ele veio ser acessível, né? Tornar, resgatar, reconciliar o homem com Deus.
Então, acredito que essa reconciliação, ela se estende para todas as áreas da nossa vida, né? Você, todos os dias, deve se reconciliar consigo mesmo, deve se reconciliar com alguém, deve perdoar mais, deve amar mais, tem sempre que entregar alguma coisa a mais, né? A gente nunca é só, por mais que hoje a gente seja muito consumista, né? A sociedade é uma sociedade de consumo, e a gente quer receber, mas assim, o Natal nos chama a nos doar, né? Então, acho que se for para sintetizar uma mensagem, olhando para o amor de Deus, a gente tem que se entregar, né? Tem que se doar. Então, acredito que quando você está em família, e você está ali ou com seus amigos também, né? Familiares, amigos, você tem uma oportunidade de expressar, né? De iniciar um novo ciclo, derramando amor, derramando compaixão, derramando misericórdia na vida das pessoas, né? Acredito que vai muito nesse sentido de mensagem. E Daniel, como a gente está no Natal, a gente também está no final do ano, é claro, né? E qual seria a mensagem para esse ano novo de 2026? Teria alguma mensagem que poderia dar? Mensagem bíblica também, pode ser uma mensagem também para a galera. Olha, Jesus, quando veio ao mundo, né? Um dos nomes de Jesus é Emanuel, que significa Deus conosco. E esse Deus que está acessível a nós, né? O Senhor, ele quer ter um relacionamento conosco. Então, assim como o Senhor nos chama para conhecer mais dele, né? Eu acredito que para o ano novo é uma ótima oportunidade, né? De todos nós estarmos convidando Jesus para dentro das nossas vidas, né? Para dentro da nossa casa. E para o ano novo eu também imagino que, como a nossa expectativa ela é renovada, as nossas metas são renovadas, eu acredito que a gente tem que buscar sempre uma constância nas nossas vidas, né? Uma constância no sentido de buscar ser mais determinados, né, naquilo que queremos, né? Viver com propósito, viver com intenção. Então, para você que nos assiste, né, que vai nos assistir, eu quero que a gente viva, né, um ano novo com novas projeções, né? Buscando cada vez mais entender o significado, o propósito das nossas vidas, né? Nos encontrarmos, né, em nossa sociedade, né? Gerarmos em nós uma vontade realmente de experimentar, né? De viver o amor de Deus nas nossas vidas, né? Então acredito que 2026 ele tem tudo para ser um ano diferente, né? Porque cada vez que vira Amém. um ano, a gente fica assim, não, agora acredito que vai ser melhor do que o ano passado. A nossa expectativa sempre é ser melhor do que o ano passado. Sim. Nunca é ser pior, né? Ninguém quer regredir. Então, a expectativa que a gente nutre em nosso coração de ser melhor, né, que essa busca por melhora seja constante no nosso Sim. coração. Às vezes a pessoa, alguns amigos, né, chegam para mim e perguntam: Lucas, como é que foi esse mês? Eu sempre falo que foi muito bom, porque para mim foi muito bom, né? A gente tem que ter fé, né? E mesmo, Exatamente. foi um mês, não foi um mês tão bom. Para mim todo mês é bom, entendeu? A gente só precisa se adequar aos nossos objetivos, fazer um planejamento ali do ano, É né? verdade. Inclusive o ano de 2026 já fiz todo o planejamento do ano de 2026. Então eu sei qual ano, qual mês que vai ser que os pacientes eles vão procurar mais atendimentos, qual mês que o paciente vai procurar menos atendimento, para a gente conseguir no final do ano balancear, né? A gente conseguiu realmente chegar ali na nossa meta. Porque aqui a gente faz uma meta anual. Tem até essa meta mensal, mas o que vai valer mesmo é se a gente realmente bater essa meta anual. Porque realmente tem mês que é mais, tem mês que é ali. Eu não vou Regular. falar que é menos porque a gente faz esse planejamento para não ir para Sim, sim, menos, né? sim, Porque se for sim. para menos também a gente vai estar ali fora do nosso planejamento, né? Mas aí eu sempre gosto de pensar positivo, porque a gente tem que ter fé, né? E Daniel, aproveitando, eu gostaria de te pedir para a gente fazer uma oração agora, né? Vamos O sim. Natal, o Ano Novo. Amém. E Vamos como meu sim. amigo é uma pessoa com a fé muito Buscando, grande, vamos eu queria que juntos. meu amigo fizesse essa oração. Vamos sim. Vamos Mas antes lá? da oração, só para pontuar, como tu falou, que é que cada mês tem seus desafios, Isso. eu me lembro que em algum lugar eu vi, né, que o nosso marcador, né, do batimento cardíaco, ele sobe e desce, mas mostra que está havendo vida, né? Sim. Então a vida é da vida, né? Os altos e baixos, os desafios, as alegrias, as tristezas, né? A nível familiar foi um ano de desafios para nós, mas também de muitas alegrias. Então quando a gente dá essa recapitulação, a gente vê, não, a gente tem mais que agradecer, né, do que Sim. ficar preocupado, né? Mas vamos sim fazer essa oração. Amém? Amém. Então, Senhor Deus, Pai querido,
Neste momento, Senhor, apresento a minha vida, a vida do Léo, da Ana Luísa, do Elias que está aqui conosco, Senhor, e de cada pessoa, Senhor, que está aqui nos assistindo, que possa, Senhor Deus, sentir em seu coração, seu toque, Senhor Jesus. Que seja, Senhor, um tempo de renovo, um tempo de esperança renovada, um tempo de novas experiências, um tempo de maior profundidade no conhecimento do Senhor. Visite, Senhor Jesus, cada coração e que nesse novo ano, Senhor, possamos sair ainda mais firmes, fortalecidos, vivendo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu que agradeço e peço em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Muito bom, viu, meu amigo? Tamo Muito junto, obrigado. glória a Deus, Eu vou te amém. agradecer por resto da minha vida por ter participado aqui desse podcast, porque realmente foi um podcast cheio de bênçãos, né? Muito Onde meu bom. amigo conseguiu falar bem sobre a palavra de Deus, né? Conseguiu falar muito bem sobre o Natal e muito bem sobre a sua vida. Agora, Daniel, eu queria que tu falasse um pouquinho, desse, na verdade, uma mensagem final, né? Em poucas palavras. Pode falar sobre o Natal, virada de ano, o que meu amigo quiser, né? Porque esse podcast aqui eu vou colocar assim, Implante Podcast Daniel Pinheiro. Rapaz, que honra. Léo, eu te agradeço a oportunidade, agradeço ao Elias aqui conosco, a Ana Luísa também, eles não estão aparecendo, mas estão aqui conosco, dando a maior força. E para mim é uma honra, né, participar do Implante Podcast. Na verdade, é o primeiro podcast que eu apareço, né? De muitos, porque depois desse daqui, esse vai ser chamado para vários. Mas, assim, é uma alegria estar aqui. Léo, amigo de longas datas, e quando tu me chamou, né, prontamente aceitei. E eu quero realmente guardar esse momento com carinho no meu coração, né? Sei que vai ficar aí nas mídias sociais, eu já pensei até em mostrar para os meus filhos esse podcast, né? Que legal! Mas eu quero mandar um abraço especial, né, para Jéssica. Beijo para Jéssica, minha esposa. Um abraço para os meus pais, Mota Heloína, né? Todos os familiares, amigos que vão assistir. E para finalizar, né, eu realmente acho que foi muito válido a gente falar sobre Natal aqui, ainda que breve, né? Se realmente a gente fosse abordar todo o assunto, esse podcast ia embora, né? Ia longe. Mas, assim, eu agradeço a oportunidade e é muito importante a gente estar falando sobre Natal, porque, como foi falado mais cedo, né? Você sendo cristão ou não, você se envolvendo, né, com essa dinâmica do Natal ou não, o Natal traz uma mensagem, né? Traz a importância, traz uma reflexão. E nós, né, que cremos, né, em Jesus Cristo, nós cremos que ele veio, né, e cumpriu essa missão de salvação e hoje está acessível a todos nós, com o amor de Deus derramado em nossas vidas. Então, esse amor é acessível, né? Esse amor está presente no coração de cada pessoa e quer se tornar presente na vida de todos nós. Então, acredito que é um momento para a gente estar refletindo, para um momento para a gente estar pausando. E eu espero realmente que seja um Natal muito especial para você, para sua família, um Natal que você possa realmente vivenciar, né, a felicidade, né? A felicidade está nesses momentos e o Natal convida para esse momento, né? Então, acredito que é um momento para a gente levar com carinho em nosso coração o propósito da data, o significado da vinda do Salvador e o significado desse amor em nossas vidas. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez, viu, por ter aceitado. Eu gostei demais, viu? Ele vai ser chamado mais vezes para esse podcast aqui, viu, pessoal? Vou até falar com o Elias aqui para a gente chamar ele mais vezes. 2026 podem contar que Daniel Pinheiro estará novamente no Implante Podcast. Confirmado, então. Pessoal, o próximo episódio vai ser com a pessoa da minha vida, né? Doutora Ana Luísa Barros. Vão acompanhando aí que o episódio 4 vai ser bem legal, bem importante, porque a gente vai falar como a gente se conheceu, como foi o decorrer aqui, a gente conseguiu construir aqui em Implante Odontologia, então vai ser um podcast bem bacana, tá? Forte abraço a todos e muito obrigado mais uma vez.